Speak, prosóide rate igual 90% aos 7 anos. Isabel de France foi forçada a se casar com Eduardo II. Como uma menina vítima de uma aliança política se tornou uma rainha vingativa capaz de derrubar seu próprio marido. Descubra sua história chocante, inscreva-se e ative a campainha para não perder nada. Imagine Isabel, uma garota de apenas 7 anos, cercada por luxos inimagináveis. Você vê que ele cresce no coração da corte francesa, uma verdadeira princesa banhada em seda e ouro. Seus dias estão cheios de danças elegantes, lições de etiquetas e o murmúrio constante da nobreza ao seu redor. Um mundo de privilégios, onde todo o capricho se torna realidade, sem suspeitar do destino que o espera. Apesar da opulência, a infância de Isabel não estava isenta da rigidez do tribunal. Você a vê aprendendo as intrincadas regras da gravadora real, com suas aulas de dança, música e a história de sua poderosa família. Sua educação foi projetada para torná-la a rainha perfeita, uma figura digna de representar a França no cenário internacional. Mas ela era apenas uma garota. Lembre-se de que ela tocou nos extensos jardins do palácio, cercado por servos atentos a cada um de seus passos. Você imagina que ela compartilhando momentos de inocência com seus irmãos e irmãs, criando memórias fugazes que contrastariam brutalmente com a realidade de seu futuro. Uma vida de jogos e risos infantis, antes que a política o envolva. Mas aqueles dias de inocência foram contados. No coração de Paris, um tratado foi assinado, um documento que selaria seu destino para sempre. O Tratado de Paris, uma transação política fria entre os reinos, fez de você uma peça-chave em um jogo de poder muito maior que você. Seu futuro, sua própria vida, foi negociada sem o seu consentimento, sem entender as implicações do que estava acontecendo. Em troca de uma aliança estratégica, da promessa de uma paz frágil entre a França e a Inglaterra, sua mão foi oferecida como uma peça de roupa. Eles prometeram a você um futuro brilhante, uma vida de luxo e grandeza com um rei. Mas a realidade era muito mais sombria. Você era uma menina pequena e inocente, prestes a ser entregue a um destino desconhecido, a um casamento fixo que definiria o resto de seus dias. Ninguém pensou em você, seus desejos, seus medos. Você era uma moeda, uma ferramenta para garantir a estabilidade política entre duas nações. Sua inocência foi sacrificada no altar da ambição real aos 7 anos. Sua vida deixou de ser sua. O Tratado de Paris, aquele documento aparentemente insignificante, fez de você uma princesa prometida, uma futura rainha e, ao mesmo tempo, uma vítima desamparada do jogo político. Esse tratado, assinado com tinta fria e ambição excessiva, selou seu destino. Você se afastou de sua casa, desde o calor da família do palácio parisiense, em direção a uma terra desconhecida, até um tribunal inglês que o aguardava com dúvidas ocultas após uma fachada de protocolo. Você imaginou a viagem, dias intermináveis no transporte, paisagens que deslizam que ficam embaçadas diante de seus olhos, o peso da coroa ainda grande demais para os seus pequenos ombros. Adeus era um turbilhão de emoções contidas. O abraços, lágrimas silenciosas de sua família, o eco de sussurros que falaram sobre alianças e poder, enquanto você, apenas uma garota, absorve a realidade de sua nova vida, um futuro incerto que o esperava do outro lado do Canal de La Mancha. Cada rosto conhecido foi apagado lentamente da paisagem, deixando uma profunda tristeza em seu coração. O mar, imenso e cinza, parecia refletir a incerteza que sua alma encheu. A viagem foi longa e monótona, os dias foram confundidos entre o balanço do navio e a monotonia do oceano. Mas mesmo no meio dessa experiência, seu jovem espírito lutou para se apegar à esperança, a um futuro que você ainda não poderia imaginar, um futuro que, apesar de tudo, poderia ser seu. Você chegou à Inglaterra, Little Isabel, um país frio e cinza que contrastava com o sol da França. A viagem foi longa e cansativa, mas nada foi comparado ao peso da responsabilidade que você carregava nos ombros. Se juntar a 2 reinos através de um casamento concertado. Você se lembra da imponente, a catedral fria e escura, o aroma do incenso e a multidão expectante. Você se sentiu pequeno, insignificante, uma peça em um conselho de xadrez político. Eduardo II, seu futuro marido, era jovem, mas seu olhar não refletiu a alegria ou o entusiasmo que seria esperado em um casamento. Parecia distante, absorvido em seus próprios pensamentos. A cerimônia foi longa e confusa, cheia de rituais e orações que você não entendeu. Eles o colocaram ao lado dele, e ele olhou para você com indiferença que congelou seu coração. Não havia amor, apenas uma união política. Prosóide de Speak. Speak, prosóide rate igual 90%. Após a cerimônia,
A opulência do tribunal inglês não o confortou. Os rostos sorridentes dos cortesãos pareciam máscaras e o luxo dos salões palacianos, uma gaiola de ouro. Você se sentiu sozinho, perdido em um mundo adulto que o usou como uma ferramenta política. Sua infância, roubada pela ambição de reis e rainhas, desapareceu como a fumaça do incenso. O castelo de Windsor o recebeu com suas paredes de pedra fria. Era imenso, um labirinto de salões escuros e quartos vazios que ressoavam com o eco da sua solidão. Você se sentiu pequeno e insignificante naquele lugar, longe de sua família, seu idioma, de tudo que sabia. A língua inglesa parecia estranha para você. Os costumes deles pareciam estranhos para você e comida. A comida era tão diferente do da França que às vezes fazia você chorar de frustração. Comida, cultura, clima, tudo foi um desafio. Seus únicos companheiros eram os servos, pessoas que, embora gentis, não pudessem preencher o vazio que você sentiu em seu coração. Você ansiava por jogos no palácio francês, risos de seus irmãos, o calor do sol do Mediterrâneo. Na Inglaterra, a tristeza parecia se infiltrar cada rachadura das paredes, cobrindo tudo de uma melancolia profunda. Os dias aconteceram o mesmo, longo e monótono, entre aulas de inglês e cerimônias chatas que você mal entendeu. Pouco a pouco, no entanto, você começou a se adaptar. Você aprendeu algumas palavras em inglês, embora com dificuldade. Você assistiu inglês com cuidado, tentando imitá-los para se encaixar. Você se agarrou aos pequenos detalhes que encontraram conforto em monotonia. Um pássaro que cantou no jardim, um raio de sol que penetrou entre as nuvens, a bondade de algum servo que lhe deu um sorriso. Eles foram pequenos momentos que aliviaram o fardo pesado de sua solidão, pequenos flashes de esperança em um mundo que parecia hostil e frio. Imenso e solitário, a infância desapareceu. As paredes frias de Windsor eram testemunhas silenciosas de sua transformação. Quando criança, com medo de uma garota observadora, você aprendeu a navegar pelas intrincadas regras do tribunal inglês, a ler entre as linhas e a entender o jogo de poder que o cercava. O silêncio do castelo se tornou seu aliado, um espaço onde você poderia processar a solidão e a humilhação que você sofreu, onde a dor se tornou uma determinação silenciosa. A gravadora e as aulas de protocolo se tornaram armas. Você aprendeu a usar sua beleza e inteligência como ferramentas, não como objetos de ornamento. Você assistiu às mulheres do tribunal, analisando seus movimentos, suas palavras, suas estratégias. Você começou a entender que sua aparente fragilidade era uma máscara, que por trás dela escondeu uma força latente, esperando que seu momento floresça. O desprezo de Eduardo, sua obsessão por Gaveston e Panconcer, o marcou profundamente, mas também o fortaleceu. Você teve que aprender a sobreviver, a se proteger, a encontrar aliados em um mundo hostil. A humilhação tornou-se combustível para sua ambição, dor em uma fonte de poder. Você não era mais apenas a princesa de uma garota, mas uma mulher que estava pronta para reivindicar seu lugar no mundo, custou o que ela custa. As intrigas da corte inglesa começaram a tecer ao redor da sua. Você observou, com uma mistura de curiosidade e medo, a crescente influência de Piers Gaveston, um homem adorável, mas ambicioso, que se tornou o favorito do rei Eduardo. Sua ascensão era meteórica, passando de um cavalheiro simples para consultor real, acumulando riqueza e poder aos trancos e barrancos. Você, ainda uma garota, começou a entender o significado do favoritismo real e o peso que poderia ter na vida de alguém. A ostentação de Gaveston e seu poder crescente causaram profundo desconforto. Seus excessos e preferência aberta do rei por ele eram evidentes a todos no tribunal. Enquanto você estava crescendo, aprender as complexidades da vida palaciana, o desprezo e a humilhação se tornaram cada vez mais evidentes nas ações de Eduardo. Sua posição como rainha, longe de ser um símbolo de poder, tornou-se um lembrete constante de sua insignificância aos olhos de seu marido. A atenção e os privilégios que foram concedidos anteriormente a você desapareceram, substituídos por silêncio e indiferença. Gaveston, com sua arrogância e desrespeito, o ignorou abertamente, transformando sua vida em uma existência cada vez mais solitária e frustrante. O desprezo do seu marido e a onipresença do verdadeiro favorito foram uma constante que o lembrava do seu desamparo e da vulnerabilidade de sua posição. Prosode Speak. Speak Prosode Rate igual 90%. A crescente influência de Gaveston se tornou uma sombra constante sobre sua vida. Eduardo, absorvido em seus jogos de poder e na companhia de seu favorito, relegou você ao fundo. As festas e torneios luxuosos que eles celebraram foram feitos sem sua presença,
como se você fosse um mero espectador em seu próprio tribunal. Verdadeiro carinho, a atenção de um marido, era um luxo que foi negado. O desdém de Eduardo era palpável. Ele o ignorou em reuniões oficiais, seu olhar passou por você sem o menor reconhecimento. As conversas eram monótonas, as poucas vezes em que você trocou palavras com ele, suas respostas eram curtas e distantes, como se sua presença fosse um incômodo. A solidão no meio do luxo que você caiu, um vazio que apenas a frieza das pedras do castelo parecia encher. Suas tentativas de atrair a atenção deles, para obter um mínimo de amor, encontraram uma parede de indiferença. As cartas que você escreveu, cheias de inocência e esperança, foram deixadas sem resposta. Os presentes que você fez, tomados cuidadosos, permaneceram fechados. A crescente humilhação o levou a uma amargura que crescia todos os dias que passavam, semeando as sementes de uma futura vingança. As humilhações eram constantes. Você parecia relegado ao fundo, enquanto Eduardo deu seus caprichos com Gaveston. Um dia, enquanto observava a quadra de uma janela, a indignação o inundou. Você não era apenas uma garota. Você era uma rainha e merecia respeito. A paciência havia esgotado. Você decidiu que era hora de agir. Seu primeiro confronto foi durante uma recepção no palácio. Eduardo, cercado por seus favoritos, deliberadamente o ignorou. Foi então que você se levantou, com uma imponente dignidade que surpreendeu a todos. Sua voz, clara e firme, ressoou na grande sala, reivindicando sua posição e denunciando o desprezo de seu marido. Palavras ecoaram como trovão. Você não pediu perdão ou se retirou. Você desafiou abertamente seu rei, seu marido e seu círculo de poder. A tensão na sala era palpável, um silêncio sepulcral seguiu seu discurso. Você plantou a semente da rebelião, um ato ousado que marcaria um antes e depois em sua vida. A indignação tornou-se uma esperança acentuada com o nascimento de Eduardo, seu primogênito. Um pequeno que, ao contrário de você, parecia ter tudo. Era o herdeiro, o futuro rei, um símbolo da continuidade dinástica. Sua chegada ao mundo foi um raio de sol no meio da tempestade que era o seu casamento. Naquela época, talvez pela primeira vez, você sentiu uma verdadeira conexão com Eduardo, não como rei, mas como o pai do seu filho. Um vínculo que, embora fraco no início, seria fortalecido ao longo dos anos. Você assistiu seu filho, pequeno, mas com uma força latente pensou no futuro. Um futuro que, até aquele momento, parecia sombrio e incerto. Mas agora, com Eduardo em seus braços, você viu a possibilidade de mudança, uma maneira de escapar da humilhação e indiferença de seu marido. Era uma esperança frágil, sim, mas uma esperança, afinal. Um pouco de chama no escuro do seu casamento. Little Eduardo se tornou sua âncora, sua razão de ser. Enquanto você provava, enquanto você o recompensava, você sonha com um futuro diferente. Um futuro em que ele não sofria a mesma humilhação que você havia sofrido. Um futuro em que ele reinaria com justiça e grandeza. Um futuro que você ajudaria a construir, no que quer que custe. Aquele pequeno estar em seus braços era sua promessa de vingança, a semente de seu poder futuro. Mas a chegada de Eduardo não mudou a realidade do seu casamento. O tribunal, um viveiro intrigante, foi ainda mais condenado pela presença de Piers Gaveston, o favorito do rei. Sua ascensão era meteórica, passando de simples cavalheiro a contar da Cornualha, acumulando riqueza e poder em um ritmo estonteante. Você, apenas um adolescente, assistiu com um desgosto crescente de como Gaveston se tornou o confidente mais próximo de Eduardo, eclipsando completamente a figura do rei. Sua influência nas decisões reais era evidente, e sua arrogância foi insultuosa, mesmo para os nobres mais poderosos. A tensão no tribunal era palpável. Os nobres, tradicionalmente poderosos, foram relegados ao fundo pela influência de Gaveston. Seus privilégios foram ameaçados, seus conselhos ignorados. O ressentimento cresceu, alimentando um clima de conspirações e murmúrios. Você, embora jovem, você percebeu o perigo iminente. A situação foi explosiva, e a crescente rivalidade entre Gaveston e os barões o afetou diretamente. Por que você sentiu a ameaça constante de que esse conflito pudesse desestabilizar ainda mais sua posição já precária? Prosódio e Speak. Speak prosodireito igual 90%. O favoritismo real era escandaloso. Gaveston detinha um poder que não correspondia a ele à direita, gastando dinheiro da coroa com deboche e desprezando as tradições inglesas. Seu comportamento arrogante, sua falta de respeito pela nobreza e sua influência no rei eram uma afronta à tradição e à estabilidade do reino. Você, observando sua posição privilegiada, mas limitada, começou a entender que,
Para sobreviver neste jogo de poder, teria que aprender a jogar lo.a. Rivalidade com Gaveston não era apenas uma questão de orgulho pessoal, foi uma luta para sua sobrevivência e a do seu filho. Sua ascensão era meteórica, mas também causou a raiva dos nobres ingleses, que viu nele uma ameaça ao seu poder. Você assistiu à distância, a tensão crescente no tribunal. O favoritismo de Eduardo em relação a Gaveston era evidente, relegando Isabel ao fundo, uma esposa ignorada no meio do turbilhão político. A oposição a Gaveston cresceu para se tornar uma rebelião aberta. Os nobres, liderados pelo irmão de Eduardo, subiram contra o rei, exigindo a execução de seu favorito. Você apresentou o poder da ambição e da crueldade da política medieval, um mundo que o envolveu sem piedade. Gaveston, apesar da proteção real, foi capturado e executado. Sua queda foi rápida e brutal, uma lição para todos aqueles que ousaram desafiar o poder da nobreza inglesa. Para você, foi um avanço do que estava por vir, uma olhada na instabilidade e violência que definiram sua vida. No entanto, a morte de Gaveston não trouxe paz. A tensão ainda era latente, e a inimizade entre o rei e seus nobres apenas se agravou. A vitória dos nobres foi efêmera, apenas uma breve pausa antes da seguinte tempestade. A queda de Gaveston foi um golpe, mas ele não havia preparado você para a chegada de Rio Pantoncer. Mais jovem, mais ambicioso e com sede de poder ainda maior que o dos favoritos reais anteriores. Você assistiu com o aumento da inquietação como Eduardo II, cego para o culto, elevou-o a posições de imenso poder, ignorando completamente os avisos da nobreza. O tribunal tornou-se um campo de batalha silencioso, onde os olhos carregados de ressentimento cruzados entre os nobres e os apoiadores da dispensa. A humilhação retornou mais força do que nunca. Você não apenas foi ignorado por seu marido, mas Pancer e seus apoiadores o trataram com desrespeito aberto, como se você fosse uma figura decorativa simples, sem poder e influência. Suas tentativas de intervir nos assuntos estatais foram rejeitadas com frieza, e a crescente opressão da nobreza inglesa, agora aliada aos seus inimigos, o deixou cada vez mais isolado. A situação era insustentável. Você, uma princesa, uma rainha, foi reduzida a um mero espectador de seu próprio infortúnio. O tribunal havia se tornado uma prisão de ouro, onde todos os dias era uma nova afronta à sua dignidade e sua posição. Mas no fundo do seu coração, uma chama de rebelião começou a queimar. Você não era mais a garota inocente que havia sido levada para a Inglaterra, mas uma mulher ferida e furiosa, disposta a lutar por sua reivindicação. A queda de Gaveston foi um golpe, mas com o Rio Pantoncer, a situação piorou. Esse novo favorito real, ainda mais ambicioso do que seu antecessor, estabeleceu um regime de horror. Imagine impostos exorbitantes que arruinaram a nobreza e as pessoas planas. A riqueza do reino fluiu para os bolsos da dispensa e seus aliados, enquanto você e outros o viram mergulhar na miséria. O reino mergulhou em uma profunda crise. O governo foi corrompido até o âmago. Os juízes foram comprados, a justiça estava cheia de favorecer as dispensas e seus capangas. Você poderia ter testemunhado como a lei foi aplicada arbitrariamente, beneficiando alguns enquanto a maioria sofreu. A opressão foi total. O Pantensor se apropriou de terras, castelos e qualquer riqueza que atravessasse seu caminho. A nobreza, humilhada e empobrecida, observou impotente como o reino foi destruído. Para você, a vida cotidiana se tornou uma luta constante pela sobrevivência, uma luta contra a injustiça e a tirania. Com Anser consolidando seu poder, a humilhação de Isabel se tornou insuportável. Não era mais apenas a indiferença de Eduardo, mas a demonstração aberta de desprezo pelo favorito real. Você vê como, em segredo, começa a tecer uma rede de alianças. Começa com as mulheres da empresa, mulheres de confiança que compartilham sua frustração e sede de vingança. Eles se tornam seus primeiros confidentes, os ouvidos para os quais sussurram sua fuga e planos futuros. Prosódio de Speak. Prosódio rate igual 90%. Mas Isabel precisa mais do que sussurros em uma câmera. Ele precisa de poder real e, para isso, ele precisa de aliados poderosos. Suas cartas secretas, escritas com caligrafia elegante, mas firme, viajam para a França, sua família. Lembre-se de que ela é uma princesa e, embora seu casamento tenha sido um fracasso, seu sangue real ainda tem peso. Lembre-se de seu irmão, sua mãe, seus parentes. Eles são sua única esperança de quebrar as correntes de sua prisão dourada. A resposta não leva muito para chegar. Não é uma resposta aberta, nem uma declaração de guerra, mas uma promessa de apoio à noite,
uma rede de contatos que se estende ao longo do canal La Mancha. Os nobres franceses, descontentes com a política inglesa, entram em Isabel uma oportunidade de desestabilizar Eduardo, para ganhar terreno e poder. A rainha, isolada e humilhada, encontra neles o eco de seus próprios desejos de vingança, o primeiro tijolo a construir seu futuro. A queda que encheu o vidro foi a humilhação pública no tribunal, em frente a Pantencer e seus capangas. Você imagina, a rainha, a princesa da França, reduzida a um mero objeto de zombaria. Naquele dia, algo dentro de Isabel quebrou. Não era apenas o desrespeito de Eduardo, foi o ferimento profundo para o seu orgulho, para sua dignidade. Não havia como voltar atrás. A ideia de escapar, para procurar refúgio, começou a germinar em sua mente, uma centelha de rebelião no meio da escuridão. Com a ajuda de aliados secretos, Isabel planejou sua fuga. Não era uma escapada simples, era um ato de coragem desesperada. Uma noite sombria e tempestuosa, aproveitando a distração do rei, Isabel embarcou em uma viagem clandestina ao continente. Ele deixou para trás a opulência e a miséria da corte inglesa. Um futuro incerto estava esperando por ele, mas a esperança da liberdade a empurrou para frente. Ele carregou a promessa de vingança. O exílio foi um período de incerteza e planejamento. Na França, Isabel procurou apoio entre sua família e aliados. Ele não estava sozinho em sua luta. Lá, longe da sombra de Eduardo e Pancer, ele começou a tecer sua rede de conspirações. Cada encontro, toda conversa, todas as promessas seladas com um aperto de mão, era outro passo em direção ao seu objetivo. A recuperação de sua dignidade e a queda do marido. Exílio era o cadinho onde forjou sua vingança. Naquele dia, algo dentro de Isabel quebrou. A humilhação foi a faísca que acendeu uma chama de rebelião em seu coração. No meio da corte inglesa, tão opressiva e cheia de intrigas, ele apareceu, Roger Mortimer. Um homem atraente, inteligente e ambicioso, com um olhar penetrante que parecia ler sua alma. Ele representou tudo que Eduardo II não era: forte, determinado e disposto a desafiar o poder estabelecido. Para Isabel, era um farol de esperança no meio da tempestade. Mortimer, um nobre banido pelo rei, viu uma oportunidade em Isabel. Uma rainha sem um teto, farta do abuso de seu marido e de seu amante, Pantencer. Ele ofereceu sua proteção, seu apoio e, acima de tudo, seu conforto. A atenção que Mortimer deu a ele foi um bálsamo para seu orgulho ferido. Suas conversas, inicialmente cautelosas, logo se tornaram encontros secretos, carregados de uma tensão palpável. Pouco a pouco, uma aliança perigosa foi forjada entre eles. Uma aliança baseada no ressentimento, ambição e uma paixão ardente que transcendeu as convenções sociais. Isabel, inicialmente cautelosa, foi envolvida pelo charme de Mortimer, por sua promessa de vingança e sua visão de um futuro diferente. Ela, a princesa da França, a rainha humilhada, tornou-se uma peça-chave em um jogo de poder muito maior do que jamais imaginou. Aquele homem, Roger Mortimer, era tudo que Eduardo II não era: carismático, ousado e com uma sede de poder que correspondia ao seu. Nos sussurros iniciais, em reuniões secretas no Palácio Jardins, Isabel desenhou seu plano. Não seria uma fuga simples, mas uma rebelião, um golpe que o devolveria ao seu lugar, mas desta vez, como rainha, não como prisioneiro. O primeiro passo, ganhar a confiança dos nobres infelizes com o reinado de seu marido. A tarefa não foi fácil. Muitos nobres duvidavam da capacidade de uma mulher, até uma rainha, de liderar uma rebelião. Mas Isabel, com sua inteligência e charme nato, sabia como tecer uma rede de alianças. Ele prometeu riquezas, poder e a promessa de um reinado justo e próspero, contrastando com a corrupção e o despotismo de Eduardo. Cada encontro secreto, todo juramento de lealdade, foi outro passo em direção ao seu objetivo. Prosódio e Speak. Speak e Prosódirate igual 90%. Enquanto isso, Mortimer, com sua experiência militar, estava encarregado de recrutar e treinar um exército. O recrutamento foi lento e cuidadoso, selecionando apenas aqueles que compartilharam sua visão e ódio por Eduardo II. As reuniões noturnas estavam acontecendo, os planos foram aperfeiçoados e a tensão crescia todos os dias que passavam. A conspiração era um relógio de areia, e a areia estava rapidamente esgotada. A partir desses caçadores furtivos, a ideia de uma conspiração estava se formando, um plano ousado que apenas uma mulher com ressentimento de Isabel poderia conceber. A reunião secreta ocorreu em uma abadia, sob o manto da noite. Imagine velas piscando projetando sombras alongadas em rostos tensos, conspirando em voz baixa, planejando a queda de um rei. Mortimer, com seu carisma natural,
convenceu o nobre descontente com o reinado de Eduardo. Houve um descontentamento latente, um acúmulo de ressentimento por impostos excessivos e a inaptidão do rei. Gradualmente, a ideia de uma revolta armada começou a tomar forma, um exército secreto e poderoso, pronto para desafiar o rei. O financiamento foi a parte mais complexa, mas Isabel, com seus contatos na corte francesa e sua própria ingenuidade, conseguiu reunir os fundos necessários. Lembre-se, ela era uma princesa e sua família não a esqueceu completamente. Com o dinheiro segurado, o recrutamento de soldados começou em segredo, nas sombras da noite, longe dos olhos curiosos do rei. Pouco a pouco, um exército foi formado, alimentado pela promessa de uma nova era, uma era sem Eduardo II. A conspiração estava tomando forma, um exército pronto para desafiar o poder estabelecido, um exército com uma rainha ferida como líder e um amante ambicioso ao seu lado. O momento da verdade estava se aproximando. Sob o manto da noite, a frota francesa se aproximou das costas inglesas. Você viu a costa, sombria e ameaçadora, enquanto as velas inchadas com o vento, carregando Isabel e seu exército para a incerteza. O ar estava carregado de tensão. A promessa da batalha pegou pesado no ambiente. Foi o começo de uma guerra civil que mudaria o curso da história inglesa para sempre. O pouso era furtivo, a escuridão seu melhor aliado. A notícia do patamar se espalhou como pólvora. Eduardo II, confiante em sua posse, subestimou a ameaça, sua arrogância o cegou. As forças leais ao rei se mobilizaram, mas a determinação de Isabel e a eficácia de sua estratégia surpreenderam muitos. Os soldados desembarcaram de maneira rápida e eficiente, prontos para enfrentar seu oponente em uma batalha decisiva. O conflito estava prestes a começar. A primeira batalha foi brutal. A lealdade foi dividida, irmãos contra irmãos, amigos contra amigos. Você apresentou a luta corpo a corpo, o choque de espadas e o grito de guerra. A vitória não foi facilmente decidida, mas a estratégia de Isabel, guiada por Mortimer, foi decisiva. Pouco a pouco, as forças de Eduardo estavam dando terreno. Seu exército, uma vez poderoso, desmoronou antes da ofensiva. O colapso do exército real foi rápido. Castilho Depois que Castilho caiu para Isabel. A guerra civil se estendeu por todo o reino. O reinado de Eduardo II, uma vez um símbolo de poder, agora se desfaz antes da determinação implacável de sua esposa. A vitória de Isabel parecia inevitável. Sua vingança estava prestes a consumar. A costa inglesa se aproximou e, com ela, a ameaça de batalha. Você viu os homens de Isabel, cansados, mas determinados, se preparando para o confronto. Borough, um lugar que cairia na história, foi vislumbrado no horizonte. Um cenário para um confronto crucial que decidiria o futuro da Inglaterra. O vento trouxe o cheiro de terra molhada e o zumbido dos preparativos militares. A tensão era palpável, uma mistura de medo e antecipação que atravessou sua coluna. O exército de Eduardo II, leal, mas superou em número, esperava o ataque. Você observou formações militares, a estratégia de Isabel implantando com precisão. Era uma dança mortal, um jogo de xadrez onde cada movimento contava. A batalha começou com uma chuva de flechas, o som do aço contra aço, os gritos de guerra e o golpe surdo das espadas. A estratégia de Isabel, um movimento ousado e arriscado, o deixaria sem fôlego. A vitória foi esmagadora. Você apresentou a derrota do leal a Eduardo II, suas fileiras quebradas e dispersas. A estratégia de Isabel funcionou perfeitamente. O campo de batalha, uma vez cheio de vida e movimento, agora estava em silêncio, coberto por mortos e feridos. O triunfo foi dele, mais um passo em direção ao objetivo final, destrona o marido. O som do silêncio após a batalha, interrompido apenas pelo gemido dos feridos, ressoou em seus ouvidos. Prosodic Speak. Speak Prosodrate igual 90%. Borough caiu. A vitória foi sua, Isabel. Mas a verdadeira batalha estava apenas começando. Eduardo, seu marido, foi capturado. Eu imagino a cena. O rei, uma vez poderoso, humilhado, dirigido como prisioneiro. Seus olhos, cheios de descrença, refletindo o fim de seu reinado, o fim de seu poder. A humilhação que ele havia infligido você agora foi devolvido a ele. A queda do rei foi um show para todos. Uma lição para aqueles que ousaram subestimá-lo. Seu cativeiro era uma agonia lenta. Imagino você, observando-o à distância, um sentimento complexo dentro de você, vingança, talvez, mas também uma estranha sensação de libertação. Aquele que o desprezara, que o ignorou, estava agora à sua misericórdia. Seus dias de luxos e excessos terminaram. Seu poder, sua influência, desapareceu. Havia apenas o eco do que era uma vez.
O fim chegou rapidamente, ou talvez, com uma lentidão tortuosa. A história sussurra um assassinato brutal, um ato final de violência que marcou o fim de um reinado e o início de uma nova era. Mas a verdade, como sempre, permanece oculta nas sombras do passado. Um mistério envolve a morte de Eduardo II, um mistério que a história, apesar dos séculos, ainda não conseguiu resolver completamente. Somente você, Isabel, realmente sabe a verdade do que aconteceu. Com Eduardo preso, sua atenção se concentra no Anser. Rio, o pai e seu filho, o favorito do rei, foram os símbolos da opressão que você sofreu por anos. Sua queda foi essencial, não apenas para garantir sua posição, mas para satisfazer a sede de vingança que o consumiu. A raiva do povo, alimentada por suas ações, tornou-se uma tempestade imparável contra eles. A caçada começou. Rio, velho e cansado, foi capturado primeiro. Seu julgamento foi rápido, brutal, uma paródia da justiça, mas satisfatória para você. Lembre-se da humilhação que você sofreu. Lembre-se da insolência do jovem Anser. A vingança era fria, mas eficaz. A execução de Rio foi um show público, uma demonstração de seu poder. O jovem Pantencer, mais ilusório, tentou fugir, mas seu destino foi selado. Eles o encontraram escondido, sua arrogância quebrada, seu poder desbotado. Sua morte, tão violenta quanto a de seu pai, foi o culminar do seu plano. O fim de uma era de humilhação para você. Seu sangue manchou a terra, selando sua vitória, por enquanto. Com o caso derrotado, a vingança de Isabel se aproximou de seu clímax. Eduardo, seu rei, era um prisioneiro. Seu reinado é uma triste lembrança de humilhação. A queda dos verdadeiros favoritos havia invadido o caminho para o próximo ato. Um ato que sempre selaria o destino de Eduardo e mudaria para sempre o curso da história inglesa. As sombras do castelo de Berkeley pairavam no futuro incerto do monarca. Dizem que a morte veio na forma de um ferro quente, introduzido em seu ânus. Uma morte brutal e ignominiosa que reflete a crueldade cruel de seus inimigos. Outros falam sobre um assassinato mais tranquilo, executado por mãos especializadas e furtivas. Mas a crueldade do seu fim permanece imutável. A imagem de sua agonia foi registrada na memória coletiva da época, um fim digno de uma tragédia medieval. O assassinato de Eduardo II marcou um ponto de virada em sua história. Isabel, a garota que havia sido entregue em casamento para consolidar uma aliança política, havia se tornado a mulher que havia derrubado um rei. Sua ambição, sua sede de vingança, transformou uma vítima em uma figura poderosa, embora seu reinado também fosse marcado por controvérsia e instabilidade. A morte de Eduardo foi o fim de uma era, o começo de outra. Com Eduardo preso, a situação estava em suas mãos. Você não era mais apenas a rainha desprezada, a esposa humilhada. Agora, com o apoio do exército e a influência de Mortimer, você se tornou a figura central do poder na Inglaterra. O parlamento, inicialmente relutante, inclinou-se antes de sua força e sua determinação. O destino da nação repousava sobre seus ombros, uma imensa responsabilidade, mas também uma oportunidade sem precedentes de mudar sua própria história e a do seu reino. A regência lhe deu poder absoluto. Você pode nomear e descartar seus ministros, controlar as finanças e ditar a política do reino. Foi uma situação excepcional, uma mudança radical em relação à vida de humilhação e desprezo a qual eles o sujeitaram. A coroa, símbolo da sua vitória e o fim da opressão, foi firmemente estabelecida em sua cabeça, ganhando a luz das velas. Sua subida era meteórica. Como vítima de Raging Queen, a mudança era radical. A humilhação do passado desbotou, substituída pelo respeito, embora às vezes misturada com o medo, que agora o rodeia. Você alcançou o impensável, derrubar seu próprio marido, um rei, e tomar as rédeas do poder. O peso da coroa, no entanto, era imenso. O futuro era incerto, mas pela primeira vez, você o controlou. Prosode Speak. Speak Prosode Rate igual 90% agora, com Eduardo atrás das grades. Você, Isabel, você era o verdadeiro governante da Inglaterra. Mas você não reiniciou sozinho. Ao seu lado estava Roger Mortimer, seu amante, seu consultor e o homem que lidou com os fios do poder das sombras. Sua influência foi imensa e sua ambição, insaciável. Todas as decisões que você tomou, cada decreto que você firme, carregava a marca indelével de sua vontade. Mortimer se cercou de seus próprios homens, nomeando seus aliados para posições-chave no governo e no exército. A nobreza, acostumada à ineficiência de Eduardo, adaptada a esse novo governo, embora com alguma suspeita. Você, Isabel,
Foi levado pelo turbilhão de poder, desfrutando de liberdade e influência que você nunca teve antes. Mas a dependência de Mortimer era perigosa, uma corda que o amarrou tanto quanto levantava você. O reinado conjunto, ou melhor, o governo Mortimer através de você, foi caracterizado por uma série de reformas políticas e econômicas. Alianças com França foram fortalecidas, foram tentadas melhorias no governo e o poder da nobreza foi tentado. No entanto, a sombra da corrupção se estendeu por toda a corte, e a riqueza do país fluiu para os cofres de Mortimer e seus aliados, alimentando a crescente insatisfação entre a população. Com Eduardo preso, seu reinado começou. Imagine opulência, os melhores tecidos, joias deslumbrantes, banquetes intermináveis em palácios que pareciam retirados de um conto de fadas. O poder fluía em suas veias, mas não era o poder de uma rainha legítima, mas o poder usurpado, o sabor agridoce de vingança. Cada luxo era uma afronta à memória de sua humilhação passada, um símbolo do seu triunfo sobre o opressor. As partes seguiram uma após a outra, uma exposição deslumbrante de riqueza e poder que eclipsou qualquer outro reinado. Seu amante, Roger Mortimer, estava ao seu lado em cada celebração, sua influência palpável em cada decisão. O tribunal tornou-se um cenário intrigante, onde os favores reais foram comprados e vendidos com a mesma facilidade que as sedas e especiarias. Mas essa opulência era uma máscara. Sob a superfície brilhante, a corrupção se estendeu como uma doença. Os cofres reais foram esvaziados em um ritmo alarmante, preenchendo os bolsos dos seus aliados e alimentando seu próprio estilo de vida extravagante. Enquanto isso, as pessoas sofreram sob o peso de impostos cada vez mais altos, observando amargamente a ostentação do seu corte. Mas o poder, como o mel, atrai moscas. Seu reinado, embora brilhante, não estava isento de sombras. Os nobres ingleses, acostumados a um rei fraco e manipulado, estavam agora eclipsados pela influência de Roger Mortimer. O poder dele, exercitado através do seu, era intolerável. Murmúrios de descontentamento se estenderam como uma praga, sussurrados nos corredores dos palácios, nas tabernas escuras, nos campos, um ressentimento crescente que ameaçava transformar sua coroa em um peso insuportável. Os barões, poderosos e orgulhosos, não estavam dispostos a tolerar a influência de um cavalheiro simples, mesmo se você fosse seu amante. Mortimer, com sua ambição excessiva, acumulou terras, títulos e riquezas às custas de sua lealdade. Seus inimigos, cada vez mais numerosos e poderosos, começaram a conspirar na sombra, procurando uma oportunidade de se livrar dele e, com ele, de seu reinado. As conspirações se multiplicaram, as alianças foram tecidas e se livraram de uma estrutura complexa de traições. A nobreza inglesa, dividida entre os apoiadores e os inimigos de Mortimer, preparada para um confronto. Você, no centro dessa tempestade político, teve que escolher um lado, ciente de que qualquer decisão poderia selar seu destino e o do reino. Mas a sombra de Mortimer foi muito estendida. Seu poder, amassado às custas da coroa, começou a gerar redefinição. Você viu como suas decisões, muitas vezes arbitrárias e cruéis, alimentavam o descontentamento entre a nobreza inglesa. O descontentamento silencioso tornou-se murmúrios, os murmúrios em planos secretos e esses planos em uma conspiração que foi tecida na escuridão dos palácios. Edward III, seu filho, assistiu ao controle absoluto de Mortimer sobre a coroa. A ambição de seu tutor era palpável, e a crescente opressão que o reino sentiu só aumentou a pressão sobre o jovem rei. Em silêncio, Edward III começou a tecer sua própria rede, procurando aliados entre os nobres que, como ele, ansiavam pelo fim do reinado de horror de Mortimer. A conspiração amadureceu na sombra, uma trama usada com cuidado e furtividade. Os nobres infelizes, com sede de recuperar sua influência, juntaram-se à causa de Edward III. A queda de Mortimer não seria uma rebelião simples, mas um golpe preciso, uma operação milímetro que visa restaurar a ordem e encerrar a opressão que sufocou a Inglaterra. O tempo da verdade estava se aproximando. Prosódia de Speke. Speke e prosódia igual 90%. Aquele rancor, você o viu crescer, tornou-se uma tempestade que ameaçou varrer Mortimer e todo o seu poder. Edward III, filho de Isabel e um homem feito e certo, observado com o aumento da desconfiança da influência de seu tio materno. A ambição excessiva de Mortimer criou muitos inimigos e o descontentamento popular cresceu dia a dia. O rei, promovido por conselheiros mais leais à coroa, estava pronto para agir. A noite da prisão foi rápida e silenciosa. Enquanto Mortimer dormia, cercado pela falsa segurança de seu poder,
Um grupo de homens leais ao rei invadiu o castelo. A surpresa foi total. Não houve resistência. A queda de Mortimer foi tão repentina quanto sua ascensão, um lembrete brutal da fragilidade do poder. Após um rápido julgamento, Mortimer foi executado. Sua cabeça, como um troféu macabro, foi exibida publicamente para que todos viram o fim de seu terror reinar. Uma era de corrupção e instabilidade caiu com ele. Isabel, que compartilhou o poder com ele, foi separado da corte, sua influência política quebrada para sempre. Seu reinado de vingança acabou. Esse crescente descontentamento, você viu, culminou na queda de Mortimer. Edward III, impulsionado por uma mistura de dever filial e ambição pessoal, orquestrou a prisão de seu ex-protetor. A acusação foi a traição, mas a verdade, como geralmente é o caso, era mais complexa. Justiça ou simples vingança por anos de humilhação sofrida por sua mãe? A resposta está certamente em um ponto intermediário. O julgamento foi uma farsa. Mortimer, privado de seus aliados e apoio popular, enfrentou um tribunal controlado pelo próprio Edward. As acusações se seguiram, uma após a outra, pesando o peso de anos de poder exercidos com uma mão firme e às vezes cruel. Sua defesa era fraca, impotente com a determinação do rei. A frase foi rápida e brutal: a execução por traição. Não houve apelo, nem mesmo uma mostra de clemência. A execução de Mortimer foi um show público, um ato calculado para enviar uma mensagem clara para quem ousou desafiar o jovem rei. Para você, observador desses eventos, foi justiça ou uma vingança fria e calculada? A queda de Mortimer abriu um novo capítulo na vida de Isabel. Você sabe que o filho dela, Eduardo III, embora ele tivesse agido contra ela, não a odiava. De fato, a ambição do poder e do desejo de garantir a estabilidade do reino os levou a uma reconciliação inesperada. A rainha-mãe, apesar de seus escândalos passados, permaneceu uma figura influente, e Eduardo precisava de seu apoio para consolidar seu reinado. O encontro entre mãe e filho não foi fácil. Anos de traição e desconfiança interpostos entre eles. Mas a necessidade de unidade e entendimento mútuo que finalmente surgiram, selou um novo estágio em seu relacionamento. A experiência de Isabel, sua astúcia política e seus vastos contatos, eram ferramentas valiosas para Eduardo. Ele, por sua vez, ofereceu a ela a oportunidade de se redimir. Embora ele nunca tenha recuperado sua antiga posição de poder absoluto, Isabel encontrou um lugar na corte de seu filho. Sua influência foi exercida discretamente, seus conselhos foram ouvidos e valorizados. A reconciliação mãe-filho, embora complexa e sutil, marcou o fim de um capítulo sombrio e o início de um estágio de relativa paz para o globo da França, embora sempre sob o olhar atento de seu filho, o novo rei. A queda de Mortimer foi sua salvação, mas também sua sentença de morte política. Eduardo III, seu filho, o usou, sim, mas também o respeitava. Agora, sem o protetor dele, o poder que você desejava desapareceu como a névoa da manhã. O tribunal, antes de seus pés, agora olhou para você com uma mistura de medo e desconfiança. Você não era mais a rainha que havia derrubado um rei. Sua riqueza, uma vez símbolo de sua influência, tornou-se um lastro. Suas propriedades foram revisadas, suas finanças auditadas com lupa. Cada moeda, cada joia, examinada sob a suspeita de corrupção passada. O luxo que o cercava, antes de um sinal de poder, agora era um fardo. A coroa, tão perto, se afastou inexoravelmente. A opulência desapareceu, substituída por austeridade forçada. As festas luxuosas, as intrigas palacianas, tudo que foi deixado para trás. Sua influência política foi reduzida a quase nada. Eles o relegaram para o fundo, uma sombra do seu antigo eu. O tribunal, antes de seus pés, agora o ignorou, ou pior, temia em silêncio. Sua vida, antes de um turbilhão de poder e vingança, era agora um declínio lento. O eclipse de Isabel estava completo. Da poderosa rainha a figura esquecida, sua história se tornou um lembrete da fragilidade do poder, um aviso para aqueles que ousaram desafiar a coroa. A mulher que havia derrubado um rei foi agora derrubado. Prosódige Speak. Speak Prosódirate igual 90%. O castelo de Risborough se tornou sua prisão dourada. Isabel. Após a queda de Mortimer, seu filho, Eduardo III, o confinou lá, longe do poder e da intriga do tribunal. As paredes de pedra constantemente lembravam a magnitude da sua ascensão e sua descida subsequente. Você não era mais a rainha poderosa que uma vez desafiou o rei, mas um prisioneiro de sua própria ambição.
Seus dias entre monotonia e reflexão. As riquezas que antes o cercavam agora pareciam sombras insignificantes e pálidas de um passado glorioso. A empresa da sua empresa, senhoras, uma vez um símbolo do seu poder, agora era um lembrete do seu isolamento. O eco de suas ações ressoou em todos os cantos do castelo, um julgamento silencioso que só você podia ouvir. A morte de seu amante, Roger Mortimer, foi um golpe devastador, mas a perda de poder era ainda mais profunda. Eles arrebataram a coroa, influência, controle. Agora, você só tinha a memória de seus triunfos e a amargura de suas falhas. Na solidão de Hillsborough, seu reinado, tão turbulento e apaixonado, chegou ao fim. Anos depois, no silêncio de sua aposentadoria forçada, a Rainha Elizabeth, a mulher que uma vez desafiou um rei e governou um reino, encontrou sua paz, ou pelo menos uma forma de resignação. O castelo, que um dia foi sua prisão, tornou-se seu túmulo, onde a história o lembraria para sempre. Hillsborough se tornou sua nova casa, Isabel. Um castelo menos imponente do que aqueles em que você fez fila, mas com paz enganosa. As paredes de pedra, antes do símbolo do poder, eram agora os limites da sua vida. Os dias passaram lentamente, marcados pelo ritmo das estações e pelo silêncio dos longos corredores. Você se dedicou à oração, lendo livros religiosos, procurando conforto na fé. A memória da corte, do poder, da guerra, desapareceu lentamente, como o eco de um grito ao vento. Não havia mais intrigas ou conspirações palaciais. Somente o som do vento sussurrando entre as pedras, a música dos pássaros e a companhia das freiras que o ajudaram. Seu passado estava perseguindo você, sim, mas não com a fúria antes. Era um espectro, uma sombra que desapareceu ao longo dos dias. A vingança consumida, a queda de Mortimer, havia deixado um vácuo, uma sensação de vazio. Você venceu, mas a que preço? Os anos estavam passando, cada um deixando uma marca mais profunda em seu rosto, mas também em sua alma. A amargura foi diluída, deixando espaço para aceitação resignada. O castelo de Hillsborough, sua prisão de ouro, tornou-se seu refúgio. Lá, na quietude dessas paredes, você encontrou uma paz que o poder nunca foi capaz de lhe dar. Na simplicidade da vida monacal, na companhia de fé, você encontrou uma forma de redenção. A rainha guerreira havia se tornado uma mulher que estava procurando paz. As paredes de Hillsborough o cercavam, frio e silencioso. O luxo desapareceu, substituído por uma austeridade que refletia sua própria situação. A coroa, um símbolo do seu passado glorioso, agora era um peso, um lembrete constante da queda. Nas longas noites, a solidão se tornou palpável, um companheiro invisível, mas onipresente. Você se viu revisando os eventos, procurando respostas no eco de suas decisões. A risada de Eduardo, a agitação da corte, as intrigas palacianas, elas estavam distantes, quase irreais lembranças. Agora, apenas o silêncio o acompanhou, quebrado pelo vento que assobiava entre as fendas da pedra. O peso da culpa, o remorso pelas ações do passado, estabeleceu-se em seus ombros com o peso de uma laje. Você teria feito algo diferente? Você teria escolhido um caminho diferente? Mas entre tristeza e arrependimento, uma centelha de outra coisa foi ativada. Uma chama de resistência, determinação. Na solidão, você encontrou força para enfrentar seus demônios, seus medos e a dura realidade de sua nova vida. Em silêncio, você podia ouvir a voz de sua própria vontade, uma voz que já havia sido perdida no torbelino da corte e nas ambições políticas. As paredes de Hillsborough ainda pesam você, mas agora a frieza da pedra parece diferente. Não é mais apenas a sua prisão, mas o cenário de um legado que se estende além de suas paredes. Sua queda, sua ascensão, sua cruel vingança, tudo que o transformou em uma lenda, um exemplo para as mulheres que o seguem, um espectro que persegue os homens que o subestimaram. Você pode imaginar o que eles diriam sobre você nas tabernas de Londres, agora que você é um personagem de histórias e músicas. Sua história, embora trágica, tornou-se um grito silencioso contra a opressão, um sussurro nos ouvidos de futuras rainhas. Você não era apenas uma esposa abandonada, você era uma mulher que desafiou as regras, que se levantou de poeira e levou seu destino em suas próprias mãos, independentemente do custo. Sua ousadia, sua ambição, sua crueldade, tudo isso forjou uma imagem complexa, impossível de ignorar. Prosodic Speak. Speak Prosodic igual 90%. Muitos o julgarão, eles o condenarão, eles se lembrarão de você como um vilão. Mas você era muito mais do que isso. Você foi vítima e carrasco, Queen and Rebel, uma mulher que deixou uma marca indelével na história.
Uma marca que dura nos anais da Inglaterra e na memória de todos aqueles que conhecem seu nome. Seu legado, para o bem ou para o mal, é indelével. Sua história é um lembrete de que mesmo as vidas mais trágicas podem ter um impacto profundo e duradouro. Sua vida, Isabel, foi um tecido de opressões e decisões desesperadas. Aos 7, eles fizeram de você um pedaço de um conselho de xadrez político, uma moeda em um jogo de poder que destruiu sua infância. Mas isso foi tudo. Você foi apenas uma vítima, um fantoche nas mãos de reis e ambições excessivas, ou, no meio do sofrimento, uma força foi forjada em você, uma vontade de ferro que o tornou mais do que uma simples princesa? O desprezo de Eduardo, sua preferência por Gaveston e Panser, humilhou-o publicamente. Eles arrebataram sua dignidade, sua posição. Aquela ferida, essa profunda injustiça, foi o motor que o leva a vingar. Ou a sobrevivência foi a necessidade de proteger a si mesmo e ao seu futuro, o que o levou a tomar as rédeas do seu destino? Seu retorno à Inglaterra, à frente de um exército, é um testemunho de sua audácia, de sua capacidade de manipular o poder. A aliança com Mortimer, a derrubada de Eduardo, foi uma resposta justa a anos de humilhação ou uma sede de poder que o consumiu completamente? Onde a vítima termina e o carrasco começa em sua história? A morte de Eduardo, envolvida em mistério e acusações, continua sendo uma mancha em seu legado. Foi um ato de redenção fria e calculista, ou uma consequência inevitável das circunstâncias? A história o julgará, Isabel, mas você, como você se julga? Sua vida, Isabel, foi um jogo cruel. Roger Mortimer era seu amante ou uma ferramenta para sua ambição? Os historiadores discutem se seu relacionamento era uma aliança estratégica fria ou um romance apaixonado que o levou à traição. Essa é uma pergunta que o tempo não foi capaz de responder, um véu de mistério que cobre parte do seu reinado. E então Eduardo, seu marido. Seu assassinato foi um ato de vingança justificada ou um crime brutal? A história registra horror, mas os detalhes permanecem borrados. Você pediu a morte dele, ou foi obra de Mortimer, que provavelmente lidou com muito poder ao seu lado? A verdade, talvez, foi perdida no turbilhão da violência e da ambição. Sua queda no poder também envolve incógnitas. Seu filho, Eduardo III, o destruiu. Foi uma traição esperada ou uma surpresa que o deixou vulnerável? Até que ponto Mortimer conspirou contra você? Essas perguntas, discutidas há séculos, deixam-nos com a sensação de que parte de sua história, Isabel, permanecerá para sempre como um enigma. Então, sua história, Isabel. Como uma menina inocente, transformou-se em uma rainha, depois uma figura poderosa, capaz de derrubar seu próprio marido. Uma mulher que desafiou as convenções de seu tempo e pagou um preço alto por isso. Foi amor, ambição ou uma mistura de ambos que o promoveram? A verdade, como sempre, permanece na escuridão, perdida entre os corredores do tempo e os silêncios da história. Sua ascensão e queda foram meteóricos. De vítima ao vingador, da rainha ao prisioneiro. O poder, como a fortuna, é efêmero. Você se levantou, você quebrou as correntes do seu casamento infeliz, mas a vitória foi agridoce. Seu filho, Eduardo III, destronou-o, relegando você a uma aposentadoria da vida, longe do esplendor que você já conheceu. O preço da ambição, talvez. Seu legado é complexo, Isabel. Uma rainha que desafiou um rei, que se tornou uma figura-chave na história da Inglaterra. Você era uma mulher que jogou o jogo de poder com habilidade, mas no final, ela foi derrotada pelo mesmo jogo que dominou. O que resta então? Uma rainha poderosa, uma mulher vingativa ou simplesmente uma vítima de circunstâncias? Espero que você tenha gostado da história de Isabel de France. Que mulher! Se você gostou, deixe e se inscreva para obter histórias mais fascinantes. O que você achou do seu destino? Deixe nos comentários. Prosódio Speak.